Alô pessoal, beleza? Eu sou Eduardo Leitão. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo. Se você já é inscrito no canal, verifica se continua inscrito, deixa o seu like ou o seu dislike e o seu comentário, que é muito importante. Bom, um ótimo início de semana para todos. Na pauta de hoje a gente vai falar sobre a picadinha asiática. Vamos comentar também sobre Agrippino, como de costume. Não tem como não falar de alguém que traz a pauta pronta, não é? Sobre as manifestações ultrapacíficas da esquerda no último final de semana, algo realmente muito bonito de se ver. E vamos comentar também sobre a CPI circense, que sempre nos surpreende. E, para finalizar, também parte da CPI circense, doutora Nise Yamaguchi, e os últimos acontecimentos. Então bora lá, pessoal. Bom, a primeira pauta, a picadinha asiática. A picadinha asiática foi rejeitada oficialmente pela Costa Rica, que não confia que a mesma seja de fato eficaz. E assim como a Costa Rica fez de maneira oficial rejeitando a picadinha asiática também é rejeitada na maior parte da Europa, nos Estados Unidos, em diversos outros países, inclusive na Ásia, porque não mostra efetividade prometida, ou efetividade que de fato nós esperamos que uma picadinha nos dê. E é muito interessante esse ponto, porque o Agrippino, que eu já vou falar logo na sequência, sempre bateu no peito dizendo que ele é o pai da picadinha no Brasil por ter disponibilizado a picadinha daquele país asiático, quando as pesquisas, a experiência mostra que esta picadinha não é de fato muito eficaz. O que deixa a desejar. Inclusive estão falando que a picadinha asiática não só terá que ter uma terceira dose, mas estão considerando que esta terceira dose seja da Pfizer. O que derruba toda a tese de que a picadinha asiática é necessária. Então você se submete a colocar aquilo em seu corpo por 2 vezes e não é o bastante, você tem que ter uma outra dose de uma outra picadinha. Realmente o que você pode esperar de algo vindo daquele país asiático, não é verdade? Mas eu quero fazer uma analogia aqui. Talvez não seja melhor, mas pensemos. Há um medicamento criado pelo laboratório Pfizer nos anos 90 que se tornou muito popular, o Viagra. Então, se de repente precisássemos todos tomar este medicamento, tomaríamos um equivalente vindo daquele país asiático ou tomaríamos aquele que é feito pelo laboratório Pfizer? Pois é. Bom, Agrippino. Agrippino nunca deixa de nos surpreender. E hoje, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, disse categoricamente que não será candidato à reeleição para o estado de São Paulo, mas que será candidato à presidência da República. Agrippino, inclusive, disse que não anda para trás. Então, disputar a reeleição do estado de São Paulo, o estado mais importante do Brasil, é um passo para trás, Agrippino? Que maneira interessante de falar para os seus eleitores, para as pessoas que votaram em você, que te elegeram o primeiro prefeito, cujo mandato não durou sequer 2 anos, porque Agrippino queria mais. Agrippino não anda para trás, Agrippino não fica parado. Agrippino se tornou governador, mas agora ele quer ser presidente. E o presidente da República fez um comentário também muito interessante, dizendo que a única forma do ladrão de 9 dedos se tornar presidente é caso não haja voto impresso e auditável. Então, partindo dessa lógica, eu acredito que Agrippino também tem chances de ascender à presidência, se o voto impresso não passar. Caso contrário, principalmente depois das manifestações pacíficas da esquerda no último final de semana, é impossível não se ter a certeza de que o presidente tem tudo para ganhar no primeiro turno. E agora falando das manifestações ultrapacíficas da esquerda, bom, primeiro eu vou começar mostrando essas imagens.
Pois é, essa é a esquerda, pessoal. Uma minoria barulhenta, destrutiva, violenta, mas que se faz passar pelos guardiões do bem. Aqueles que estão tentando impedir que Bolsonaro continue a massacrar o Brasil da forma que está fazendo, gerando empregos, aquecendo a economia, fazendo com que os cidadãos tenham trabalho. Eu penso que talvez não tenham tido tantos esquerdistas nas ruas nesse protesto, porque ficaram com medo. Vai que alguém joga uma carteira de trabalho por ali. Ai, não dá. Mas é exatamente essas cenas horrendas que nós vemos, inclusive soltando rojões sobre os repórteres da Communist News Network, ou CNN, que ainda assim os defendeu. Apesar da violência, apesar de tudo, apesar da falta de organização, foi tudo bem, foi tudo pacífico, porque é da esquerda, é ódio do bem. Mas a motociata a favor do presidente, aí sim, é a aglomeração. A esquerda faz concentração, que nem sequer conseguiu, pela dada quantidade de esquerdopatas que lá estavam, que mostrou o quão insignificantes eles de fato são. E mais fantástico de tudo isso é que, ao mesmo tempo que a esquerda tentava fazer as suas concentrações, já que eles não aglomeram, o presidente estava em Marabá e foi recebido com as mesmas honras que é sempre recebido onde quer que chegue. E no Recife, houve uma motociata que, ainda que não contasse com a participação de nenhum membro do governo federal, mostrou a força, mais uma vez, do apoio ao presidente e ao seu governo. Sem que o presidente tenha feito absolutamente nada, pedido nada. O povo de bem que o apoia, mostrou o seu apoio ainda assim. E esta é a forma que tem sido continuamente. E falando da picadinha. Bom, eu já me cansei de ter que explicar para os esquerdopatas a picadinha da Pfizer, diga-se, que acusam o presidente de não tê-la comprado a tempo, de ter negado, e por conta disso milhares de pessoas perderam suas vidas, o que é uma falácia, é uma mentira. Mas há um mês atrás, aproximadamente, o ex-presidente da Pfizer no Brasil, na CPI circense, declarou as datas, os contratos, as cláusulas, a legislação que não estava vigente para que o mesmo contrato pudesse ter sido assinado pelo governo federal, e disse com todas as letras. E não adianta explicar isso para os esquerdopatas, eles se recusam, eles têm uma audição muito seletiva e também falta de intelecto, então eles não entendem, porque são analfabetos funcionais quando não são completamente iliterados, mas eles também escolhem aquilo que eles querem ouvir. Então, ainda que o ex-presidente da Pfizer tenha explicado com todas as letras, com todas as datas, com todos os dados, não é suficiente para eles. Então, eu recebo diversos comentários e ataques esquerdistas aqui, chamando o presidente de genocida, de ter se recusado a comprar a picadinha da Pfizer. Me cansei de explicar. Então, por isso, eu vou deixar esse vídeo aqui, que diz tudo. Considerando que Vossa Senhoria declarou que a legislação brasileira necessitava de ajustes no final de novembro de 2020, quando a Pfizer verificou que havia segurança jurídica para a assinatura definitiva do contrato? A segurança jurídica para a Pfizer, para a assinatura do contrato, deu-se com a promulgação do projeto de lei 1412, eu estou procurando aqui a data, entendo 10 de março. Esse foi o momento em que a Pfizer considerou que as condições legais do Brasil ofereciam segurança jurídica para contratar, é isso? A Pfizer e o Ministério da Saúde, sim. Antes disso, tanto a Pfizer quanto o Ministério não consideravam haver segurança jurídica para contratar. Confirmo. Em que momento foi possível avançar definitivamente nas negociações a par das condicionantes do governo brasileiro e das manifestações jurídicas
uma vez que as condições de segurança jurídica foram atingidas com o pronunciamento do projeto de lei 14123 do 10 de março. Eu fiz uma pergunta objetiva e muito clara. Quem diz que o governo poderia ter assinado antes ou desconhece as condições jurídicas ou mente ao país? Porque a Pfizer está dizendo aqui que só pôde avançar quando a legislação mudou. Isso é verdade? Nós podemos assinar somente quando as condições foram dadas. Isso é importante deixar claro, porque há aqui uma tentativa de construir uma narrativa mentirosa. Porque há uma narrativa sendo construída nessa CPI que quer conduzir a opinião pública brasileira a entender que o governo brasileiro boicotou a chegada dessa vacina para os brasileiros. Que nas primeiras tratativas, o debate era sobre a vacina e sobre aspectos técnicos da vacina. Só no segundo momento é que partiu para o campo jurídico, legal. E nesse campo, a CGU, a AGU e a assessoria jurídica do Ministério da Saúde emitiram pareceres recomendando a não assinatura desse contrato em razão de cláusulas que no Brasil são consideradas cláusulas leoninas. 3 cláusulas jurídicas consideradas incompatíveis com a legislação brasileira. Que o Brasil dispusesse de valores em uma conta no exterior da Pfizer como garantia de pagamento. Que qualquer questão contratual fosse julgada em um tribunal de Nova York, nos Estados Unidos. E que o Estado brasileiro assumisse a responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da vacina. A legislação não permitia, até então, a assinatura do contrato com cláusulas impostas nessas condições. Foi por isso que o Senado Federal e o Congresso Brasileiro teve que aprovar uma legislação permitindo o governo assinar esse contrato com a Pfizer. Bom, tá aí. Para quem quiser entender, para quem desejar entender. E com essa declaração do ex-presidente da Pfizer, o intuito da CPI circense, da Comissão dos Palhaços Inquisidores, deveria ter, de fato, seguido o foco original, que é investigar a má gestão dos recursos destinados ao combate à pandemia. Mas não, eles não querem escutar isso. Eles continuam se dedicando única e exclusivamente a tentar culpar de alguma forma o governo federal e principalmente a figura do presidente da República. Teve até um vídeo que viralizou nos últimos dias da gazela saltitante tomando uma picadinha e um cidadão indagando a gazela. Por que a gazela não vai aos hospitais? Por que a gazela não deixa o presidente em paz? E a gazela começou a chamar o presidente daqueles adjetivos que nós já conhecemos muito bem. Ingênuo, homicida, a pessoa que tira a vida de outra pessoa propositadamente. Nomes que eu não posso dizer aqui com clareza, mas eu tenho certeza que vocês me entendem. Agora imagine se fosse o presidente a dizer isso. O presidente chamou uma ignorante de quadrúpede e foi massacrado pela imprensa que antigamente era imprensa marrom, agora nós podemos dizer imprensa vermelha, porque é o que são, uma imprensa vermelha. Então o presidente chamou esta quadrúpede assim e foi massacrado. Na última quinta-feira, na live do presidente, ele se referiu ao senador saltitante e foi massacrado. Mas a gazela saltitante acusa o presidente de ser um criminoso, o imputa estes crimes sem prova alguma, embora tente de toda forma achar o que quer que seja, chegando ao cúmulo, como inclusive eu comentei no vídeo passado, de querer calar o presidente e impedir as suas lives. Com o apoio do presidente da CPI circense, Omar Aziz, o acusado de desvio das verbas na saúde enquanto governador do Amazonas. Sim, aquele que teve a mulher presa, familiares envolvidos, esse. Esse é o tamanho do absurdo. Esse pessoal não tem vergonha na cara. Eles não têm o menor pudor de mentir descaradamente. Porque a única sede que eles têm é poder. E agora eles celebram. Eles celebram a marca olímpica de 500 mil vidas perdidas, supostamente, para o Xing Ling vírus. Não tem vergonha nenhuma. Eles esperaram este momento ansiosamente, e nós veremos todos aqueles vagabundos usando no lugar dos nomes
o número olímpico que eles tanto almejaram. Mas eles não querem parar por aí. O grande prazer deles seria atingir a marca de 1 milhão. Pois é, mas o que é desses vagabundos há de chegar? E já a caminho do que há de chegar para eles, a doutora Nise Yamaguchi, uma profissional respeitada com mais de 40 anos de experiência, que foi humilhada, desrespeitada de todas as formas naquela CPI circense, está processando o presidente da CPI circense, Omar Aziz, o acusado do desvio no Amazonas, e o doutor senador, suposto médico, embora o Conselho de Medicina da Bahia diga que ele não tem o seu registro como ortopedista, algo que ele deixou a entender durante a CPI circense, este doutor e o presidente da CPI estão sendo processados pela doutora Nise Yamaguchi por misoginia, por tê-la humilhado, pelo tratamento dispensado a esta profissional que estava lá de forma voluntária. E a doutora Nise, inclusive, disse que quando vier a ganhar o processo, e há de ganhar o processo, a justiça há de ser feita, vai doar o que quer que venha a ganhar em virtude deste processo. O que seria aproximadamente R$160 mil de cada um, se for o valor integral do processo ganho por ela, e há de ser. Então a doutora Nise, acima de tudo, mostrou a sua integridade, mostrou ser uma pessoa de bem, que nem benefício financeiro vai tirar de um processo desse, mas vai lavar a sua honra e vai doar para o Hospital do Câncer o que quer que venha a ser pago. Então são brasileiros assim que a gente precisa. São pessoas assim que nós devemos nos espelhar. Pessoas de bem que agem pela honra. Bom, pessoal, com essa eu vou ficando por aqui, nesta segunda-feira super quente aqui em Budapeste, e com muita inveja de vocês que estão curtindo o friozinho aí no Brasil. Desejo a todo mundo um ótimo fim de dia, ou uma boa noite, dependendo do horário que está assistindo, e fiquem todos muito bem. Nos falamos durante a semana. Um abraço.